Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Camila, vou ser professora de vocês agora da disciplina de Introdução à Nutrição, em substituição ao professor Mauro Duarte. E dando continuidade, então, ao conteúdo programático, a gente vai falar um pouquinho hoje do histórico da ciência da nutrição e do profissional nutricionista. Eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês. Para a gente começar, então, a conversar. Tá? Então, evolução histórica da ciência da nutrição e do profissional nutricionista. Então, para a gente começar um pouquinho, né, a falar do histórico, a gente precisa relembrar algumas coisas que o professor Mauro já deve ter discutido com vocês, né, sobre a história da alimentação, como a alimentação ela se modificou ao longo dos anos, a partir principalmente da descoberta do fogo pelo homem. Falar um pouco, né, das leis da alimentação, isso tudo já foi abordado por ele, mas aqui só para a gente retomar alguns conceitos, né, a gente tem uma linha do tempo. Então, em 1945, ocorre a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, e no ano seguinte, a criação aí de Organização para Agricultura e Alimentação, a FAO, em Roma, e também a criação da Organização Mundial da Saúde na Suíça. Anos anteriores à criação dessas organizações, a gente tem já alguns trabalhos envolvendo alimentação e nutrição, realizados por Pedro Escudeiro na Argentina, né, através do Instituto Municipal de Nutrição, Escola Municipal de Dietistas, Instituto Nacional de la Nutrición, e o marco, que são, na verdade, o marco da formação do nutricionista aqui na América do Sul. Então, segundo a resolução aí do Conselho Nacional, o nutricionista é uma profissão um profissional com formação generalista, humanista e crítica, capacitado a atuar visando segurança alimentar e atenção dietética em todas as áreas do conhecimento em que a alimentação e a nutrição se apresentem fundamentais para a saúde, seja do ponto de vista de promoção, manutenção e recuperação da saúde, envolvendo também prevenção de doenças de indivíduos e coletividades e contribuindo de maneira geral para a melhoria da qualidade de vida, pautada sempre em princípios éticos, com reflexões sobre a realidade econômica, política, social e cultural. Então, quando a gente fala, né, de alimentação e de promoção de saúde através da alimentação, a gente precisa considerar que realidade que a nossa população está inserida. Isso é muito importante. Então, a gente tem, né, o processo histórico da profissão do nutricionista dividido em 4 etapas ou 4 fases, e esse aqui é o símbolo, né, da nossa profissão, representado então por uma balança, pelo trigo e pela serpente. Então, só para vocês entenderem qual que é o significado desse símbolo, a balança ela traz, então, a importância do equilíbrio, né? As cores, a cor verde, ela é uma cor comum para todas as profissões aí da área da saúde. A serpente, ela representa a saúde, então, vários cursos da área de saúde, como medicina, farmácia, tem a serpente no seu símbolo. E a gente tem o trigo, representando, então, a alimentação. Tá? Então, esses são os pontos aí principais do significado do nosso símbolo, do símbolo da profissão de nutricionista. Então, falando aí das 4 principais fases de desenvolvimento da nossa profissão, como eu disse, elas vão ser divididas em 4 etapas, e aí a gente tem a primeira etapa, ou primeira fase, chamada de emergência da profissão, que abrange de 1939 a 1949. A gente tem a fase de consolidação da profissão, de 1950 a 1975.
A terceira fase é chamada de fase da evolução da profissão, de 1976 a 1984, e a última fase aí seria chamada reprodução ampliada, que vai de 1985 ao ano de 2000. Então, comentando um pouquinho aqui a respeito da primeira fase, a fase de emergência, o marco mais importante dessa fase é a criação do primeiro curso de graduação em nutrição na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Nesse momento, esse curso, ele era um curso ministrado em tempo integral com 1 ano de duração, né? Então, esse curso ele é instituído em 24 de outubro de 1939 e é um marco bastante importante aí para a nossa profissão, para o desenvolvimento da nossa profissão. A partir da criação, então, desse curso na Faculdade de Saúde Pública da USP, outras universidades públicas começam, então, também, né, a montar cursos voltados aí para alimentação. Então, em 1940, a gente tem cursos técnicos do Serviço Central de Alimentação do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários. Em 43, curso de nutricionista de serviços de alimentação e previdência social, que depois é transferido para a Unirio, Universidade do Rio de Janeiro, que a gente conhece. Em 1944, existe a criação do curso de nutricionistas da Escola Técnica de Assistência Social, na UERJ. E em 1948, o curso de dietistas na UFRJ. Então, vocês podem ver que, a princípio, a maioria dos cursos está direcionado para serviço social, né? Mas assim, voltado para um apoio social, uma formação social desse profissional. A segunda fase, que é marcada então pela consolidação da profissão e que se estende de 1950 a 1975, é marcada basicamente pela ampliação no número de cursos que ministram, né, nutrição, ampliação no número de nutricionistas, ampliação nas áreas de atuação, e aqui começa também uma luta para se regulamentar a nossa profissão. Né? Então, aqui, ó, entre 1950 e 60, são criados mais 3 cursos, na Federal da Bahia, Federal Fluminense e Federal de Pernambuco. E aqui vale salientar, né, que em 1968, esse curso, o atual curso de nutrição da Universidade Federal Fluminense, que é um curso que acontece até hoje. Aqui, como eu disse, né, a gente começa também a pensar na regulamentação da profissão e como deveria ser a formação desse profissional. Né? Então, aqui existem algumas definições. Então, um profissional de nível universitário, qualificado por formação e experiência para atuar nos serviços de saúde pública, com o fim de melhorar a nutrição humana, essencial para a manutenção do mais alto nível de saúde. Né? Então, a importância da nutrição e do nutricionista aí dentro da saúde coletiva. A elaboração e orientação dietética dentro dos serviços de atenção à saúde e administração de serviços de alimentação de trabalhadores vinculados à previdência social. Né? Então, aqui, basicamente, essa acaba sendo a atuação do profissional nutricionista durante essa fase. Com relação, né, à consolidação ainda, a gente tem outros cursos, né? Então, 7 cursos para formação de nutricionistas, todos de instituições públicas, ofertando cerca de 570 vagas distribuídas, então, pelo Brasil. O curso começa a crescer, a procura e o interesse por essa área começa a crescer. Nessa fase de consolidação, a gente também tem a criação da Associação Brasileira de Nutrição, que mais aqui para frente a gente vai falar, né, da importância dessa associação até para a criação dos Conselhos Federal e dos Conselhos Regionais. Em abril de 1967, foi promulgada a Lei 5.276,
que dispõe sobre a profissão do nutricionista, regulamentando o seu exercício e dá outras providências. Essa lei, ela vigorou até 1991, tá? Com relação à terceira fase, que seria a fase de evolução, que compreende aí de 1976 a 1984, a gente pode chamar atenção aqui para a instituição do PRONAN e do INAM. Então, o PRONAN é o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que é desenvolvido pelo INAM, Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. O intuito aqui também, né, acelerar o processo de criação de novos cursos na área. E aqui a gente tem um marco também nesse período, que foi em 1976, a nutricionista Maria José Machado Rodrigues, presidente então da FEBRAM, que era a Federação Brasileira de Associações de Nutricionistas, encaminha uma proposta para a criação dos conselhos, que hoje a gente conhece como os conselhos regionais, tá? Então, nesse momento, existe uma briga bastante grande para a criação desses conselhos, que vão servir futuramente para regulamentar e para fiscalizar a atuação do profissional. E aí, finalmente, em 20 de outubro de 1978, é sancionada a Lei 6.583, que cria o Conselho Federal de Nutricionistas e os conselhos regionais, então, com o intuito de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, né? A instalação dos conselhos, ela é feita a partir de 1980. A quarta fase, que se trata, então, da reprodução ampliada, que é a fase que compreende de 1985 a 2000, ela é, na verdade, mais caracterizada pelo processo de mobilização e politização da categoria, né? Então, começam-se a ser criados aí eventos técnicos científicos, né? Através de uma atuação bastante importante da FEBRAM. E aqui também, através dessa Lei 8.234, de 91, além de estabelecer o campo de atuação do nutricionista, são definidas as atividades privativas desse profissional, ou seja, quais são atividades que só podem ser realizadas pelo nutricionista, tá? Então, como eu falei, né, em 1978 a gente tem essa definição para a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais na sequência. Então, falando um pouquinho aqui do Conselho Federal, ele foi criado em 1978, regulamentado em 1980, e ele trata-se do quê? De uma autarquia federal, sem fins lucrativos de interesse público, que tem como objetivo central normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão e as atividades do nutricionista em todo o território nacional. Tá? O Conselho Federal de Nutricionistas, ele está sediado na cidade de Brasília e é um órgão central do sistema CFN-CRN. A ideia, então, né, do surgimento foi essa necessidade da categoria de ter um órgão regulamentador próprio. Até a criação do CFN, a atuação dos profissionais, ela era fiscalizada por órgãos associados aos conselhos regionais de medicina, né? Como eu disse anteriormente, a Associação Brasileira de Nutricionistas foi fundamental para oferecer essa proposta de regulamentação da profissão e criação dos conselhos. E é bastante importante a gente salientar que o CFN, dentre as suas atividades, né, é criar as resoluções que, na verdade, depois vão ser praticadas pelos conselhos regionais de nutricionistas. Atualmente, a gente tem 10 conselhos regionais, distribuídos da seguinte maneira, tá? Então, o CRN1, ele é responsável
pelos profissionais do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, com sede em Brasília. O CRN2, ele está na região do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre. O CRN3, que é o que a gente faz parte, né? Ele está responsável pela fiscalização do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, com sede em São Paulo. CRN4 engloba Espírito Santo e Rio de Janeiro, com sede na cidade do Rio de Janeiro. CRN5 é responsável pela supervisão da Bahia e de Sergipe, com sede em Salvador. O CRN6, com sede em Recife, é responsável pela fiscalização dos nutricionistas de Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. O CRN7, responsável pela supervisão das atividades no estado do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia, com sede na cidade de Belém. A gente tem o CRN8, que é responsável pela supervisão do estado do Paraná, com sede em Curitiba. O CRN9, responsável pelo estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. E, por fim, o CRN10, responsável, então, pela supervisão das atividades do estado de Santa Catarina, com sede em Florianópolis. Os conselhos regionais, então, eles vão ter como objetivo, né, fazer cumprir aquelas normas que são determinadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas. Então, cumprir e fazer cumprir as normas que regem a profissão e realizar as atividades de fiscalização e orientação ético-profissional. Dentro aqui, né, dos conselhos regionais, eu chamo a atenção para o Conselho Regional da Terceira Região, que é o nosso conselho, o conselho responsável por São Paulo e Mato Grosso do Sul. A ideia, né, do conselho é contribuir para a garantia do direito a uma alimentação adequada, controlando, regulamentando, fiscalizando, né, a atuação profissional tanto do nutricionista quanto do técnico de nutrição e dietética, e garantindo que a prática desses profissionais seja pautada na ética e comprometida com a segurança alimentar e nutricional. Aí, só para que a gente, para vocês terem uma ideia, né, até 2006, o CRN3 ele era composto de 3 estados, né? Então, ele era responsável pelo estado de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Porém, em 2016, o Paraná deixa de fazer parte do CRN3 para a criação do CRN8, que é o que a gente tem hoje responsável por esse estado, tá? Então, só para vocês saberem, dados atualizados aí da página do CFN, em 30 de 2009, nós tínhamos 149.025 nutricionistas no Brasil, sendo que 38.292 estão no estado de São Paulo. Como sugestão, aqui para vocês, eu deixo a página do CRN3, responsável então pela regulamentação, pela fiscalização dos profissionais de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Lá vocês vão encontrar uma série de informações interessantes, então fica aqui como sugestão de pesquisa. Ok, gente? Então,